Você sabia que existem testes genéticos que são capazes de mostrar a origem do tumor e qual é o gene que sofreu alteração, sendo possível indicar o melhor tratamento para o paciente? Painéis de câncer também são capazes de identificar a predisposição genética da família e acompanhar mais de perto os familiares de uma mulher que teve câncer de mama, por exemplo. E como estamos no Outubro Rosa, hoje vamos falar sobre esses testes genéticos e a medicina personalizada que tem auxiliado no tratamento do câncer de mama. Em linha conosco está a doutora Tereza Loureiro, ela que é médica geneticista. Doutora Tereza, bom dia e seja muito bem-vinda aqui à nossa CBN. Muito bem, bom dia, é um prazer estar com vocês. Doutora, fala um pouquinho mais sobre essa medicina, o avanço da medicina e quando aqui pontuamos, por exemplo, os testes genéticos. O que são esses testes genéticos, doutora? Todos nós temos características genéticas, parte herdada dos nossos pais, parte herdada das nossas mães. E essas características genéticas, elas variam de uma pessoa para outra, isso que nos torna únicos. Eventualmente, essas pequenas variações podem prejudicar o funcionamento de um gene e tornar a pessoa mais vulnerável, mais predisposta ao desenvolvimento de certas doenças ao longo da vida. E isso vale para alguns cânceres, para alguns dos tumores mais comuns, inclusive. Aí entra o câncer de mama, câncer de ovário, um câncer de intestino, de cólon. Então, quando a gente encontra pessoas que tenham um diagnóstico desses tumores, desse espectro aí, desse conjunto de tumores, de suspeição de ter uma predisposição herdada, esses exames, essa leitura desses genes, ela pode ser realizada por um exame de sangue ou de saliva, são chamados painéis genéticos, e a identificação dessas características de predisposição permite que a gente escolha qual que seria, ou oriente o paciente, qual que seria o melhor acompanhamento, a forma de conduzir o cuidado daquela pessoa e daquela família. Então, isso diz respeito não só ao tratamento cirúrgico, à escolha do tratamento medicamentoso, muitas vezes, quanto à frequência, o tipo do exame usado para o segmento. Então, a questão de mamografia a partir dos 40, 50, isso é uma média para a população, no que diz respeito ao câncer de mama. Muitas pessoas, muitas famílias teriam uma indicação, um benefício de iniciar esse rastreio mais precocemente, às vezes com exames mais acurados, como a ressonância. Então, para que a gente chegue a essa informação, seria a partir dos exames genéticos. Então, quando eu falo aqui dos exames genéticos, essa leitura, ela se dá por meio, essa extração do DNA, essa avaliação do DNA, se dá por meio de uma amostra de sangue ou de saliva, é um exame muito simples de ser colhido e a partir do resultado dele a pessoa pode receber um aconselhamento genético, receber uma orientação específica. Doutor, é um exame simples, fácil de ser colhido, mas ainda ele não está à disposição da grande maioria. Por exemplo, assim, a gente consegue encontrar esses testes genéticos na rede pública de saúde ou apenas ainda na rede particular, doutora? Infelizmente, não faz parte ainda do sistema de saúde público brasileiro. Em outros países já faz parte, porque está muito bem demonstrado na literatura que para essas pessoas com antecedente de câncer, esses cânceres específicos e com história familiar, é um exame custo-efetivo, ou seja, que traz benefício, que é um investimento, diminui os custos de saúde pública, na verdade. Mas no Brasil, o acesso se dá por meio das operadoras de saúde, os convênios médicos. Então, para as pessoas que têm uma indicação mais forte de realizá-los, esses exames são de cobertura obrigatória e também esses exames podem ser realizados de uma forma particular, eles são cada vez mais acessíveis. Doutora Tereza, é possível, por exemplo, aqui fazer um teste genético antes mesmo da descoberta de um câncer? Como colocamos aqui essa ligação com casos de família, mas eu ainda não tenho nada evidenciando. Eu poderia fazer esse teste genético para mostrar essa alteração ou não do próprio gene? Esses exames, eles são considerados, esses painéis genômicos, eles são considerados benéficos para as pessoas que ou tiveram câncer ou têm familiares próximos e até terceiro grau que tiveram diagnóstico de cânceres desse espectro que eu mencionei, né? Então, dependendo do tipo do câncer de mama,
o câncer gastrômaco a gente chama de epitelial de ovário, então vamos generalizar como câncer de ovário, pâncreas ou próstata metastático, ainda o câncer de cólon, que é o do intestino, ou do endométrio, que é a parte do útero, antes de 65 anos, para esses dois. Então, as pessoas que têm uma história pessoal familiar desses cânceres seriam aquelas que mais se beneficiariam de receber um aconselhamento genético e realizar esses exames. Então, existem ainda outros tumores mais raros que também seriam benéficos a essa investigação. Se a pessoa não tem uma história pessoal familiar de tumores desse conjunto que eu falei, vale conversar com o seu respectivo médico ou médica para saber dessa indicação. Para algumas pessoas, doutora, ainda aquela ideia assim, né? Em time que está ganhando não se mexe, ou nesse caso é melhor não saber de uma possível complicação, não ir atrás de uma resposta pronta. Isso cai por terra, né, doutora? Porque a gente cada vez mais vem aqui falando sobre a importância da prevenção ou a descoberta logo no início de um problema como esse, um caso de câncer, para de fato poder proporcionar para esse paciente, se for necessário, o melhor tratamento, o tratamento mais eficaz para combater a doença, né? Então, quanto antes, melhor, né, doutora? Sem dúvida. A DASO trabalha cada vez mais com a medicina preventiva, personalizada, e identificou que nesse último ano, sobretudo por conta da questão da pandemia, 2,8 milhões de mulheres em idade de fazer mamografia não fizeram no último ano. Então, é possível que a gente veja a seguir uma enxurrada de pessoas tendo um diagnóstico mais tardio do que poderia ter. E aproveitando esse contexto do Outubro Rosa, em que o câncer de mama está entre os mais diagnosticados entre as mulheres, a gente sabe que quanto mais precoce se dá o diagnóstico, maior a probabilidade de cura. Então, de cura, assim, de um tratamento bem sucedido, isso chega a 95%, 98%. Nosso objetivo é o diagnóstico precoce. E aí, quando as pessoas fazem o exame, muitas vezes elas me perguntam, é para eu torcer para dar o quê? É para eu torcer para encontrar a característica, para não encontrar? Isso quando tem um antecedente de câncer. Na verdade, existem, digamos, prós e contras para cada resultado, mas o que eu digo, que a gente tem que torcer pela informação. Então, aqui a gente não está falando de uma partida de jogo, a gente está falando de algo que já nasceu conosco, e que, diante de conhecer essa informação, eu posso tomar as medidas mais adequadas para aquela pessoa, para aquela família. Então, a gente chama de medicina de precisão. Então, sai daí do emprego da medicina populacional para ir para a medicina de precisão para aquela família, para aquela pessoa especificamente. E a partir daí também, embora a gente tenha os mesmos genes nas células do corpo todo, em cada órgão tem um conjunto de genes que está mais ativo. Então, se eu sei que aquele gene específico não está funcionando muito bem, eu posso prestar uma atenção especial, redobrar minha atenção para aqueles órgãos em que aquele gene é mais importante. Eu posso dar esse direcionamento que não poderia de outra maneira, se eu não tivesse essa informação. E sobre informação aqui na nossa audiência, doutora Tereza, a nossa ouvinte aqui de Blumenau, a Neuza, colocando o seguinte: sim, eu fiz, até porque minha família tem muitos casos de câncer. E no caso dela veio negativo, mas você tem que continuar se cuidando, tem muitas chances para isso. E até ela pontua que a irmã dela faleceu com 46 anos, vítima de câncer no seio. Então, por isso que já foi pedido para ela, para a nossa ouvinte Neuza, fazer esse exame, e ela fez, justamente porque teve, né, muitos casos, inclusive de óbitos na família por motivos relacionados ao câncer. Então a Neuza, ela está no caminho certo, está se cuidando e está acompanhando também essa relação, inclusive com o histórico familiar, no caso da nossa ouvinte, né, doutora Tereza? Exatamente, eu te parabenizo, Neuza. Então, o exame genético, a melhor pessoa para realizá-lo é quem teve o câncer. Quando esse exame não pode ser oferecido para essa pessoa, seja porque é falecida, seja porque essa pessoa não teve acesso ao exame, a gente oferece para os familiares mais próximos. Diante de um resultado em que não se encontre uma característica genética de predisposição ao câncer que aconteceu na família, pode ser que tenha acontecido algo ao acaso, que tenha começado ali naquelas células, mas sobretudo quando a gente vê vários casos na família, é bem possível que existam lacunas no conhecimento. Então, esse conhecimento da genética é um conhecimento em constante evolução. Existem regiões do genoma que não são ainda bem interpretados,
que a gente vai precisar evoluir nisso. Então, a gente trata por precaução, sempre, quando não se encontra característica de predisposição, a gente acompanha essas pessoas baseado na história familiar. A gente não pode relaxar a guarda no que diz respeito ao acompanhamento da mama da família, nesse caso, mesmo que não se encontre uma característica genética de predisposição. Quando se encontra, a gente pode seguir os protocolos de uma maneira mais direcionada, que aí abrange não só aquele órgão da história, mas muitas vezes existem outros órgãos para se prestar uma atenção específica ou tomar alguma medida preventiva mais enérgica. Doutora Tereza, isso é medicina de precisão, então? Muitas vezes as pessoas chamam de medicina personalizada, no sentido de que é voltado para a pessoa. Mas eu gosto mais do termo de precisão, porque a gente ainda está agrupando pessoas dentro de grupos, digamos assim, pré-estabelecidos na literatura. Quanto mais a gente vai conhecendo o impacto dessas características genéticas para o indivíduo, a gente vai tornar essa medicina cada vez mais personalizada. Então, eu entendo a medicina personalizada como um caminho que a gente está percorrendo. A gente já usa o termo, mas eu acho que a gente ainda vai continuar cada vez mais evoluindo nesse sentido. Mas, sem dúvida, os exames genéticos, eles são cruciais para a prática dessa medicina. Doutora, uma dúvida aqui, esses testes, exames genéticos, né, eles também podem diagnosticar, por exemplo, doenças mentais ou até distúrbios mentais? Tem também um direcionamento para esse tipo de solicitação junto ao paciente para entender melhor o que ele está vivendo nessa área, por exemplo, de distúrbios mentais? Muito boa pergunta. Primeiro, eu vou contextualizar essa questão do câncer, né? A gente está falando muito das variantes genéticas, das características genéticas e do desenvolvimento da doença, mas vale lembrar que são características de predisposição ao desenvolvimento de câncer, que são consideradas de médio ou alto risco de desenvolver a doença. Então, para dar um exemplo, as mulheres em geral têm uma probabilidade em torno de 10% de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. E essa probabilidade ela é influenciada também pelos hábitos. Então, pelo consumo de bebida alcoólica, pelo peso, pela quantidade de filhos, quando se amamentou ou não, enfim, por outros fatores. Então, a pessoa pode ter uma característica genética dessa considerada de predisposição e nunca via desenvolver a doença. Mas a chance disso acontecer para ela é diferente daquela pessoa que não tem essa predisposição genética. Então, a gente consegue quantificar ou estimar essa predisposição como sendo moderada a alta. No que diz respeito à parte das questões psiquiátricas ou neurológicas, algumas delas, elas têm uma influência maior do ambiente ou da interação entre os genes. Porque hoje, embora os exames eles sejam voltados para características genéticas específicas de predisposição, mas os nossos genes eles não atuam de uma maneira isolada, existe uma interação entre eles e existem fatores genéticos não só de aumentar o risco, também existem fatores genéticos de proteção. Então, no que diz respeito aos aspectos psicológicos e psiquiátricos, a gente não é efetivo a gente fazer a pesquisa dessas características genéticas para predizer com uma probabilidade assim tão alta. Existe uma interação maior entre os genes e o ambiente nesse sentido. Então, é importante conversar com o médico geneticista da pessoa, explicar o caso para saber se teria benefício ou não de realizar exames nesse contexto. E dali para frente, tendo a confirmação, ou até mesmo quando é solicitado, por exemplo, por um médico psiquiatra, justamente para poder entender melhor quem é esse paciente que está na sua frente e o porquê, às vezes, de expressar alguns sinais, o porquê, às vezes, está tendo alguns comportamentos, né, doutora? Na verdade, no que diz respeito à psiquiatria, o exame genético que é mais usado nesse contexto são exames voltados na ajuda da escolha da medicação, entre aí a farmacogenômica, já que esses remédios eles têm uma metabolização diferente entre as pessoas. Mas dificilmente um médico com um background em genética vai indicar um exame para investigar a chance da pessoa ter um transtorno bipolar ou de ter um transtorno borderline, uma depressão. Não vai ser nesse sentido, porque ter essa informação em mãos não vai mudar a orientação. Os exames, eles são sempre baseados em qual que vai ser o impacto para a vida da pessoa. Então, em muitos casos, essa orientação não muda. A gente indica o exame quando essa orientação de pré-de acompanhamento, ela vai mudar.
Muito bom. E voltando a falar sobre esse momento, o Outubro Rosa, essa atenção voltada ao universo feminino, preocupações, muita informação sobre o câncer de mama, o câncer de colo de útero. Então, aqui colocando em evidência, doutora, a medicina de precisão, a medicina personalizada, mas mais do que isso, entendendo também a importância desses testes genéticos que são capazes de mostrar a origem do tumor e qual é o gene que sofreu alteração e, com isso, então, indicar o melhor tratamento também para a paciente, né, doutora Tereza? Isso, então aqui eu enfatizei os exames de predisposição, de investigar a predisposição ao câncer, mas existem também exames voltados à análise do tumor, que vão ajudar no melhor direcionamento do tratamento. É o caso, por exemplo, do EndoPredict, que é um exame que vai avaliar tanto aspectos genéticos quanto imunológicos de tumores específicos de câncer de mama para ajudar na escolha, na condução desse tratamento. São escopos diferentes. Doutora Tereza, só para poder também entender aqui realmente a dinâmica, né, de um paciente que está no consultório ginecológico, que está no consultório também já com um médico, por exemplo, ligado, né, ao atendimento já de casos envolvendo câncer, e para chegar também no consultório de uma médica geneticista, doutora. Como é que é também essa interação, essa conversa entre vocês médicos para valorizar também, por exemplo, aqui a indicação de um teste genético? Todas as pessoas que tenham um antecedente de câncer, se elas podem conversar com os médicos que as acompanham e perguntar sobre essa questão da hereditariedade. Mas eu já lhes adianto que esse conjunto de pessoas que tiveram câncer de mama, as que tiveram câncer de ovário, de pâncreas, de próstata metastático ou agressivo, colo retal ou endométrio antes de 65 anos, podem agendar uma consulta diretamente com o médico geneticista. Todas as operadoras de saúde, todos os convênios de saúde, têm a previsão de ter esse profissional dentro do seu leque. E mesmo para aquelas pessoas que não têm um convênio médico, elas podem pedir um encaminhamento na unidade de saúde para o respectivo serviço de genética médica do lugar onde elas moram ou de referência mais próximo. Doutora Tereza, foi muito gratificante poder recebê-la aqui na programação da Rádio CBN, conhecer um pouquinho mais também sobre essa área da medicina e a importância de testes como esse para a nossa saúde. Obrigada e um bom dia, doutora Tereza. Eu que agradeço, tenham um bom dia. Vamos difundir informação em saúde, salvar vidas. É isso aí, salvando vidas através de uma conversa como essa aqui na Rádio CBN com a doutora Tereza Loureiro, médica geneticista. E neste Outubro Rosa, hoje então falando um pouquinho mais sobre os testes genéticos e a medicina personalizada que tem auxiliado e muito no tratamento de pacientes, por exemplo, com câncer de mama.